Fatos que não dependem de prova. Então, quais são os fatos que não dependem de prova? Primeiro, fatos notórios. O que é um fato notório? Fato notório é aquele conhecido pelo homem médio de uma determinada região. Conhecido pelo homem médio onde ocorreu o fato. Isso é o fato notório. Conhecido pelo homem médio onde o fato ocorreu. Então, basta uma notoriedade relativa. Notoriedade relativa, isto é, que esse fato seja do conhecimento de todos os homens médios ali daquela pessoa. Isto é, ali do local onde ocorreu. Isto é, um número considerável de pessoas conhece aquele fato. Então, por exemplo, a vítima do crime é o prefeito da cidade. Bom, todo mundo sabe que ele é prefeito, não vai precisar provar que ele é prefeito, que é um fato notório ali naquela cidade. Então não precisa ter uma notoriedade absoluta, isto é, conhecida nacionalmente, como alguns autores falam. Não se exige isso. Basta uma notoriedade relativa. O fato é conhecido pelo homem médio, isto é, por um número considerável de pessoas no local onde ocorreu. Ok? Então todo mundo sabe que a vítima é prefeito daquela cidade. Ou todo mundo sabe, todo homem médio sabe que a Avenida Paulista se localiza em São Paulo. Ok? Muito bem, então pelo menos os homens médios sabem, né? O juiz pode não conhecer o fato, e mesmo assim o fato ser notório. Ok? O juiz pode não conhecer o fato e o fato ser notório. Então ele acabou de chegar na cidade, ele nem sabia que a vítima era prefeito, mas mesmo assim o fato é notório, mesmo quando não conhecido pelo juiz. E o fato pode ser conhecido pelo juiz e não ser notório. Às vezes o juiz conhece um fato, mas o fato não é notório. Ele é conhecido por juiz e por poucas pessoas, não é um fato notório. Então, o fato do juiz conhecer não significa que é notório. Ok? Então, o juiz pode desconhecer e ser notório o fato, pode conhecer e não ser notório o fato. Na dúvida sobre a notoriedade, o fato deve ser provado, tá? Se o juiz está na dúvida sobre a notoriedade, o fato deve ser provado. A notoriedade, o juiz reconhece de ofício, mas ele intima as partes para se manifestar. Mas ele dispensa esse fato. Ó, esse fato não vai ser provado porque é notório. De ofício, ele pode considerar um fato notório, intimando previamente as partes. Ok? Cuidado, não confundir o fato notório com o fato popularmente conhecido, vox populi. Fato popularmente conhecido é a opinião do povo. É a opinião do povo sobre um determinado assunto. Mas é subjetivo. Então o povo acha que aquele político é corrupto. O povo já formou opinião, aquele político é corrupto. Ok? Isso é um fato popularmente conhecido, ou vox populi. Esse fato deve ser provado. Fato popularmente conhecido deve ser objeto de prova, porque é subjetivo, é uma opinião. É diferente do fato notório. O fato notório é aquele que é conhecido por todos, né? Ou pelo homem médio ali onde ocorreu. Muito bem. Também não precisa de prova. Segundo, dispensa a prova. Fatos axiomáticos ou intuitivos. Então, fatos axiomáticos, um X, né? Axiomáticos ou intuitivos. São aqueles fatos evidentes, onde há uma certeza sobre a sua ocorrência. Isso é um fato axiomático ou intuitivo. Fatos evidentes, ou seja, onde existe uma certeza. Por exemplo, cadáver em estado de putrefação. É porque a pessoa está morta. Não precisa provar que está morta, né? Se o cadáver já está em estado de putrefação, não precisa provar que está morta. Ok? Esse é um fato evidente, é um fato axiomático. Outro exemplo. O réu provou o álibi, provou que estava noutro local. Bom, se ele provou que estava noutro local, é evidente que ele não estava no local do crime. Então ele não vai precisar provar que não estava no local do crime. Se ele provou que estava no outro local, já está provado que ele não estava no local do crime. Ok? Também dispensa a prova. Fatos inúteis. São aqueles que não influem no julgamento. São aqueles fatos que não têm repercussão nenhuma, completamente irrelevantes para o julgamento.
E por fim, não precisam de provas os fatos presumidos. Fatos presumidos são aqueles que a lei os considera provados. Ok? A lei dá o fato por provado. Então vamos falar das presunções legais. Então as presunções são aqueles fatos que a lei considera provado. Ok? Então presunção emana da lei. A lei reputa o fato comprovado. Então o efeito da presunção, o fato é tido como verdadeiro. Então dispensa outras provas. O fato é tido como verdadeiro, logo dispensa outras provas. Há duas espécies de presunção, a absoluta e a presunção relativa. Presunção absoluta, ou iure et de iure. A lei dá o fato como provado e não admite prova em contrário. Então, presunção absoluta ou iure et de iure, não admite prova em contrário. Exemplo, menor de 18 anos é inimputável. Artigo 27 do Código Penal. Artigo 228 da Constituição. Não admite prova em contrário. Ainda que emancipado, ainda que civilmente emancipado, o menor de 18 ele é inimputável, penalmente inimputável. Ok? Presunção relativa, ou iuris tantum. A lei dá o fato por provado, mas admite prova em contrário. Então a presunção relativa, ou iuris tantum, também chamado de presunção condicional ou disputável. Então, vários nomes, né? Presunção relativa, ou iuris tanto, ou juris tanto, tanto faz a pronúncia, ou ainda presunção disputável, ou ainda presunção condicional. A lei admite prova em contrário. Por exemplo, o maior de 18 é imputável, mas admite prova em contrário, através do incidente de insanidade mental. Provar que ele tinha algum problema mental, daí, ok? Afasta essa presunção.